Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão assistindo essa aula. Nessa aula nós vamos tratar sobre os conceitos básicos de banco de dados, certo? E para isso, nessa aula nós vamos tratar dos seguintes temas, né? Com banco de dados e suas aplicações, a diferença entre dados e informação e as principais propriedades do banco de dados. Diante desse tema, surge o seguinte questionamento: o porquê estudar banco de dados? No dia a dia é gerada uma grande quantidade de dados, né? As empresas, as instituições, o governo, até mesmo nós pessoalmente geramos uma grande quantidade de dados. E para isso o banco de dados hoje se tornou uma ferramenta indispensável para a administração desses dados, como organizar, estruturar, para gerar consultas mais rápidas, para atender a demanda, certo? E quais são as principais aplicações do banco de dados? Varia muito. Existem vários tipos de aplicações. Por exemplo, o sistema bancário utiliza muito o banco de dados para controlar a conta dos seus clientes, sistema de débito, de crédito, transferência, né? Também banco de dados encontramos em cadastro de clientes em lojas. As lojas lá têm os seus clientes e precisa de um cadastro para controlar, para saber nome, endereço, telefone, última compra, parcelas a se vencer. E tudo isso pode ser feito ser guardado através de um banco de dados. O YouTube usa banco de dados. As nossas redes sociais, no momento em que nós solicitamos para visualizar uma imagem ou pesquisar algo em uma rede social, onde é que está isso armazenado? Está armazenado em um banco de dados. Os sites de pesquisa, quando nós solicitamos a pesquisa de determinado assunto, nome, imagem, também onde é que está armazenado isso? Em um banco de dados. O banco de dados também pode ser utilizado na biblioteca para cadastrar livros, ter todo o controle de livros por código, por tema. A própria Receita Federal também utiliza um grande banco de dados para fazer cruzamentos de informações, certo? Um exemplo bem clássico sobre a aplicação de banco de dados é a nossa agenda do nosso celular, do nosso smartphone. Lá tem os nossos contatos e cada contato tem um número telefônico relacionados. Então, essa forma estruturada entre contato, telefone ou outra informação como e-mail ou endereço, de forma organizada, é um exemplo clássico de um banco de dados que nós temos em mãos através dos nossos celulares e smartphones. Daí surge uma pergunta: dados e informações é a mesma coisa, né? É o mesmo significado? É interessante nós abordarmos essa diferença para nós entendermos o que seria o banco de dados. Mas afinal, o que seria um dado? Bom, dado é a matéria-prima da informação, que pode ser armazenada em algum meio. Por exemplo, uma data qualquer, 25 de junho, 13 de maio, um nome, Machado de Assis, quer dizer, tudo isso forma um dado. Tudo aquilo que pode ser quantificado, armazenado, forma um dado. Mas um dado por si só, ele não consegue transmitir uma informação. Por exemplo, como a gente cita uma data, 25 de junho, uma data aleatória, sem estar ligada a outro dados, não consegue fornecer uma informação precisa. É apenas um dado, apenas uma data, certo? E o que seria no caso a informação? Bom, as informações são fatos organizados de uma maneira a reproduzir um significado. Então, no momento em que nós agrupamos os dados e relacionamos eles, isso gera uma informação. Um exemplo, a própria agenda do seu celular. No momento que você tem um contato e esse contato está ligado a um número de celular, isso gera uma informação para você. Vamos dar aqui outro exemplo. Por exemplo,
os estados brasileiros com as suas respectivas capitais, né? E isso gera uma informação. Você tem os dados, que são os nomes dos estados e os nomes das capitais, e como cada capital está relacionada a um estado, isso gera uma informação. Mas afinal, o que seria o banco de dados? Segundo Navarro, um banco de dados é uma coleção de dados relacionados. É aquilo que a gente já vem discutindo. O banco de dados ele tem que ter os dados relacionados uns com os outros, de forma estruturada e organizada. Quando consegue fazer essa configuração, se dá início, surge o chamado banco de dados, né? Algumas propriedades do banco de dados. Veja bem, um banco de dados ele tem que representar alguns aspectos do mundo real. Tem que ocorrer aquilo que chama no mundo da computação, fazer uma abstração, porque o mundo real ele é demais abrangente. Um banco de dados jamais vai conseguir representar todo o mundo real. Então é necessário, nesse momento, o projetista ele tirar um aspecto do mundo real, ou seja, fazer uma abstração, e desse aspecto trazer para se projetar um banco de dados. Um exemplo, vamos imaginar a questão de um banco de dados para uma escola, onde você tem que cadastrar nome de alunos, professores, notas de alunos, né? Então no momento que se projetou isso, a gente tirou aspectos do mundo real, que é uma escola, e tentou transformar isso em um banco de dados. É o que se chama de mini mundo, entendeu? Então essa abstração, essa retirada da realidade, ter esse aspecto do mundo real e trazer para se trabalhar, que se chama de mini mundo, certo? Um banco de dados ele tem que ser uma coleção lógica e coerente de dados com significado inerente. E é interessante essa questão porque tem que ter uma lógica. Cada dado tem que estar relacionado a outro dado que gera uma informação, como nós tratamos anteriormente. Então é preciso que haja uma lógica no banco de dados. Por exemplo, na questão da escola, cada professor tem que ter um CPF. Então cada CPF tem que estar ligado a um nome de um professor. Caso contrário, se isso fosse uma coisa aleatória ou randômica, não geraria uma coleção lógica, dificultando assim a própria consulta e pesquisa. Um banco de dados ele tem que ser projetado, construído e povoado por dados, atendendo uma proposta específica. Não se faz um banco de dados sem ter uma demanda. É necessário que haja uma demanda, uma necessidade para se projetar e se estruturar um banco de dados, correto? Outras propriedades do banco de dados é o controle de redundância. O que é isso? Controle de redundância nada mais é do que evitar a repetição de dados. Talvez isso num banco de dados pessoal, uma coisa, vamos dizer assim, sem grande volume, essa redundância não causa nenhum problema. Mas imagine aí vocês, por exemplo, um banco de dados da Receita Federal, o banco de dados do YouTube ou do Google, o banco de dados do sistema bancário. Imagina no momento que começa a se repetir dados e esses dados vão se propagando de várias formas, de várias maneiras, né? Então essa redundância de dados é algo bastante prejudicial porque vai aumentar o volume do banco. Então outra coisa que tem que se preocupar é com o tamanho que esse banco vai ter, certo? Então o controle de redundância é justamente para evitar essa repetição desnecessária de dados. E como se controla isso? Nas próximas aulas nós vamos ver as formas de relacionamento dentro do banco de dados, que a chave primária e chave estrangeira resolve esse problema, certo? Outra coisa que o banco de dados tem que ter é múltiplas visões dos dados, ou seja, é criar
consultas, várias formas de consultas para facilitar a pesquisa do usuário final, certo? Às vezes existe os dados, você vai requerer uma informação que os dados estão em 3, 4, 5, 6, 10 tabelas. Então o projetista tem que criar que se chama de views, são visões que facilita ao usuário final a fazer essa pesquisa, certo? Outra coisa que o banco de dados tem que ter é o controle de concorrência. O que é isso? É evitar que duas ou mais pessoas acessem ao mesmo tempo o mesmo dado e tentem modificar, certo? É necessário que haja esse controle. Primeiramente, um faz uma operação, quando o outro, esse terminar, o outro inicia, certo? Então tem que evitar esse conflito, que é o chamado controle de concorrência. Outro ponto que o banco de dados tem que ter é o backup e restauração. É impensável se projetar um banco de dados, ou se ter um banco de dados, que não haja possibilidade de fazer backup e nem restaurar. Imagina a situação, por exemplo, do próprio sistema bancário, no seu banco de dados, se ele não tiver essa opção, hora por hora dá um problema no banco de dados, perde todas as informações de seus clientes, como saldo bancário, transações feitas. Então, um bom banco de dados ele tem que permitir o backup, certo? Tem que permitir gerar cópias, como também permitir a própria restauração, né? Porque hoje o dado é algo muito valioso, e se ocorrer uma falha e perder todos os dados, causa um sério problema, tanto para empresas, como para bancos, governo, até mesmo para o uso pessoal. Autenticação e autorização de acesso. O que é isso? O banco de dados não pode estar aberto para quaisquer pessoas. É necessário estabelecer um sistema de segurança para pessoas acessarem. Isso como através de login e senha. E cada usuário ele precisa ter um chamado perfil. O que é isso? Perfil são formas de limitar a atuação de determinados usuários no banco de dados. Por exemplo, vamos supor que um usuário 1, ele tem o perfil 1. O que o perfil 1 permite? O perfil 1 permite somente consultar. Ele não pode fazer nada além do que isso. Ele só faz consultas. Já o usuário 2, com o perfil 2, ele já permite, além de consultar, adicionar dados, né? O perfil 3, ele já permite, além de consultar e de modificar dados, ele permite adicionar pessoas, outros usuários no banco de dados, e assim sucessivamente. Isso é muito importante porque você estabelece uma administração do banco de dados. Quais são as pessoas que podem acessar, e uma vez acessando, o que elas podem fazer dentro do banco de dados. Certo? E por último, as restrições de integridade. As restrições de integridade no momento que o banco de dados é projetado, determinados dados têm que ser pré-definidos. Por que isso? Para dar uma consistência no banco de dados. Vamos supor, no exemplo da escola, o cadastro dos professores. Cada professor tem que ter um nome e supõe que tem que ter um CPF. Então esses dados, quando for definido, quando for projetado, construído o banco de dados, tem que ser pré-definido que eles não podem ser nulos. Não pode ter nenhum o professor, ele tem que ter um nome cadastrado e também tem que ter um CPF, como também uma identidade. Isso aí permite dar uma consistência no banco de dados, porque isso também vai facilitar no momento das consultas. Imagina fazer uma consulta de uma relação de nomes procurando por CPF e nesse CPF existem valores nulos. Geralmente causa sérios problemas. Bom pessoal, em síntese, essa é a nossa primeira aula,
certo? Nós tratamos dos principais conceitos de banco de dados, definimos a diferença entre dados e informação. Dado é a matéria-prima do banco de dados, e informação é os dados organizados, certo? Trabalhamos também o conceito de banco de dados, que é uma coleção de dados relacionados, e vimos algumas propriedades, certo? Desde já agradeço pela oportunidade, certo? E até a próxima aula.